Se você estivesse dirigindo sozinho às 3 da manhã, e o rádio do seu caminhão começasse a chamar pelo seu nome, você continuaria na estrada. Henrique trabalhava como caminhoneiro há quase 15 anos. Era conhecido por nunca recusar frete, principalmente os que pagavam bem. E aquele pagava. A mensagem chegou às 22h43. Destino: interior de Goiás. Entrega exata às 3h17 da manhã. Sem atrasos. Sem paradas desnecessárias. Henrique achou estranho o horário quebrado. 3h17. Não 3 horas. Não 3h30. 3h17. Mas ignorou. A 1h40 da madrugada, eles já cruzavam um trecho isolado da rodovia. Nenhum carro havia passado por ele nos últimos 40 minutos. O céu estava encoberto. A estrada molhada. O rádio ligado em volume baixo. Foi quando a música parou. Estática. Henrique tentou mudar de estação. Nada. Só chiado. Até que, no meio do ruído, surgiu uma voz baixa. Henrique. Ele congelou. Desligou o rádio imediatamente. Silêncio absoluto. Olhou para o celular. Sem sinal. Voltou a dirigir. 5 minutos depois, o rádio ligou sozinho. Henrique, você está atrasado. O coração dele disparou. Quem está falando? A resposta veio arrastada. Nós estamos esperando. O caminhão começou a perder potência. O marcador de combustível caiu subitamente para a metade. Mas ele tinha abastecido totalmente. Os faróis piscaram. E então ele viu. No acostamento. 3 pessoas. Imóveis. Lado a lado. Sem rosto visível. Paradas olhando o caminhão passar. Henrique acelerou. Olhou pelo retrovisor. Elas continuavam lá. Mas agora estavam mais próximas da pista. Na curva seguinte. Elas estavam no meio da estrada. Ele piscou os olhos. Não havia ninguém. O GPS começou a recalcular rota sozinho. Nova direção indicada. Uma saída que ele nunca tinha visto. Henrique hesitou. Mas o caminhão virou levemente sozinho. Como se o volante estivesse sendo puxado. A nova estrada era estreita. Sem sinalização. Sem marcação no asfalto. Depois de alguns quilômetros, ele viu uma placa. Bem-vindo à Vila Esperança. Nunca tinha ouvido falar. A cidade parecia abandonada. Casas antigas. Luzes piscando. Nenhum movimento. O relógio marcava 3h12. Faltavam 5 minutos. O endereço indicava um galpão no fim da rua principal. Ele estacionou. Desceu. A porta estava aberta. Lá dentro, apenas uma lâmpada balançando no teto. E no centro do galpão, 3 cadeiras, vazias. O rádio do caminhão ligou sozinho lá fora. Ele ouviu claramente. Chegou na hora certa. As cadeiras começaram a render. Como se alguém tivesse acabado de sentar. Henrique sentiu uma presença atrás dele. Virou devagar. Nada. Mas as cadeiras agora não estavam mais vazias. Arcas profundas surgiram no assento. Como peso invisível pressionando. O relógio virou 3h17. A lâmpada estourou. Escuridão total. Ele ouviu passos. Cercando. Respiração pesada. E uma frase sussurrada no ouvido. Agora você fica. Henrique correu. Entrou no caminhão. Tentou dar partida. Nada. Os 3 vultos agora estavam diante do veículo. Imóveis. Sem rosto. Mas claramente observando. O painel piscou. 3h17. 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 Repetindo. Ele fechou os olhos e virou a chave mais uma vez. O motor rugiu. Ele acelerou com tudo. Os vultos desapareceram sob os faróis. A estrada sumiu. E ele estava novamente na rodovia principal. Sozinho. O relógio marcava 1h58 da manhã. Como se nada tivesse acontecido.
Henrique respirou aliviado. Pegou o celular. Sinal normal. Ligou para a transportadora. Preciso confirmar um endereço. Vila Esperança. Silêncio. Henrique, essa cidade foi desativada há mais de 40 anos. O sangue gelou. Como assim? Houve um acidente. 3 moradores morreram atropelados por um caminhão na madrugada. Exatamente às 3h17. Henrique desligou. Olhou para o banco do passageiro. Havia um envelope ali. Ele não lembrava de ter colocado. Dentro, um comprovante de entrega. Assinado por 3 nomes idênticos. E no verso, escrito: até a próxima viagem. Henrique nunca mais dirigiu de madrugada. Mas às vezes, quando acorda no meio da noite, olha para o relógio. E ele está parado. 3h17. Se um posto de gasolina aparecesse no meio da estrada, mas não existisse em nenhum mapa, você pararia. Eduardo sempre dizia que conhecia cada quilômetro da BR-262. Dirigia há mais de 20 anos. Já tinha passado por tempestades, neblina fechada, pneu estourado em descida de serra. Mas naquela madrugada, a estrada parecia diferente. Ele estava levando uma carga simples, peças automotivas para o interior de Minas Gerais. Nada fora do comum. A única coisa estranha era o horário exigido para a chegada. 2h40 da manhã. Exatamente 2h40. Não antes. Não depois. Eduardo saiu pouco depois da meia-noite. A rodovia estava vazia demais, até para um dia de semana. Nenhum caminhão cruzando. Nenhum carro ultrapassando. O rádio tocava baixo quando começou a falhar. Primeiro estática. Depois silêncio total. E então uma frase curta. Precisa abastecer. Eduardo franziu a testa. O tanque estava praticamente cheio. Ele bateu levemente no rádio. A música voltou. Ignorou. Quase 30 minutos depois, viu algo que nunca tinha notado naquele trecho. Um posto de gasolina à direita. Placa antiga. Luzes acesas. Mas não havia carros. Não havia frentistas. Nada. Ele diminuiu a velocidade. Achou estranho nunca ter visto aquele posto antes. Rodava ali há anos. Mesmo assim, decidiu passar direto. Ao olhar pelo retrovisor, percebeu algo estranho. As luzes do posto começaram a piscar. 1, 2, 3 vezes. Depois apagaram. Seguiu viagem. 10 minutos depois, o marcador de combustível começou a cair rapidamente. Muito rápido. De cheio para metade. De metade para quase vazio. Em questão de segundos. Não é possível. Ele reduziu a velocidade. O caminhão começou a falhar. Foi quando o rádio ligou sozinho novamente. Você devia ter parado. O motor morreu. Eduardo encostou no acostamento. No meio do nada. Sem sinal de celular. Respirou fundo. Tentou dar partida. Nada. O silêncio era pesado. Até que, ao longe, viu luzes. As mesmas luzes. O mesmo posto de gasolina. Mas ele tinha passado por ele quilômetros atrás. Como estava ali agora? Sem escolha, desceu do caminhão. O ar estava estranhamente frio. Caminhou até o posto. As bombas eram antigas. Ferrugem nas laterais. O chão manchado de óleo velho. A loja de conveniência estava iluminada. A porta abriu sozinha quando ele se aproximou. Um sino tocou. Lá dentro, tudo parecia antigo demais. Geladeiras vazias. Prateleiras com produtos vencidos há décadas. E atrás do balcão, um homem, magro, pálido, com um uniforme antigo de frentista. Boa noite. O homem disse, sem mover os lábios. Eduardo engoliu seco. Meu caminhão morreu na estrada. O homem inclinou a cabeça lentamente. Acontece com quem ignora aviso. Que aviso? O homem apontou para a janela. Eduardo olhou. Do lado de fora, viu seu próprio caminhão parado, mas não estava vazio.
Havia alguém sentado no banco do motorista. Imóvel. Eduardo sentiu o coração acelerar. Quem está no meu caminhão? O frentista sorriu. Um sorriso largo demais. Quem abasteceu antes de você? A luz começou a piscar. O sino da porta tocou sozinho. Eduardo correu para fora. O caminhão ainda estava ali. Mas agora a porta do motorista estava aberta. Ele não lembrava de ter deixado aberta. Subiu rapidamente. O interior estava gelado. O banco estava molhado. Como se alguém tivesse acabado de sair. O motor ligou sozinho. O posto atrás dele começou a escurecer. As luzes apagando uma por uma. Mas antes de desaparecer completamente, Eduardo viu algo no letreiro. Onde antes estava escrito o nome do posto. Agora dizia: próximo. Ele acelerou. A rodovia reapareceu normalmente. Nenhum posto. Nenhuma luz. O GPS voltou a funcionar. O relógio marcava 2h39. 1 minuto para o horário de entrega. Ele respirou fundo. Foi só um pesadelo. Chegou ao destino. Um galpão isolado. Desceu para conferir a carga. Quando abriu a carroceria, não havia peças automotivas. Havia galões de combustível antigos, enferrujados, com o mesmo logotipo do posto que ele tinha acabado de ver. Um frio percorreu sua espinha. O celular vibrou. Mensagem desconhecida. Obrigado por abastecer. Eduardo largou o caminhão naquela mesma semana. Mas o mais estranho veio dias depois. Ele decidiu pesquisar sobre aquele trecho da rodovia. Descobriu que, nos anos 80, existia um posto ali, chamado Posto Horizonte. Fechou após um incêndio misterioso. 3 frentistas morreram queimados. Desde então, caminhoneiros relatam falhas mecânicas no mesmo ponto. E todos dizem a mesma coisa. O posto só aparece depois das 2 da manhã. E sempre para quem está quase sem combustível. Hoje, quando Eduardo passa perto daquele trecho, o marcador do tanque cai sozinho, mesmo com o tanque cheio. E às vezes, no rádio desligado, ele ainda ouve: precisa abastecer. Agora eu te pergunto, se o seu caminhão morresse naquela estrada, você entraria no posto? Ou ficaria esperando no escuro? E você, se estivesse naquela estrada, teria entrado na cidade? Ou pisaria no acelerador? Comenta aqui embaixo. E se inscreve, porque a próxima entrega pode ser a sua.